Médico, essas são as ferramentas integrativas do atendimento continuado. Olá, colega médico, colega médica, boas-vindas à série de aulas de atendimento médico integrativo. Eu sou Pri Fiorelli e aqui você descobre como é possível o médico usar a prática integrativa no atendimento continuado, com ética, sustentabilidade e propósito. O tema desse episódio é ferramentas integrativas que o médico pode usar no atendimento continuado. A gente vai ver aqui o que é a ferramenta integrativa, o como pode ajudar dentro da sua prática médica e por onde você pode começar. O que é essa tal de ferramenta integrativa? Ferramenta integrativa é tudo aquilo que você vai usar de recurso, de instrumento, que vai te ajudar a ter a visão da pessoa como um todo, da saúde além da doença, de integrar corpo, mente, espírito, pensar na relação que tem sobre o estilo de vida com saúde emocional, os relacionamentos, o ambiente, espiritualidade, enfim, qualquer ferramenta que pode te ajudar nisso. Que a gente sabe, né, dentro da nossa abordagem médica convencional, a gente tem na anamnese algo muito mais quadrado, assim, existem algumas ferramentas que a gente consegue ter a visão de uma parte ou de outra, mas geralmente fica tudo fragmentado. Então as ferramentas integrativas é uma forma da gente poder ter essa contextualização de como a gente vai ver a pessoa. E quando a gente usa essas ferramentas que integram esses aspectos físico, mental, emocional, social, né, espiritual, é uma forma da gente conseguir personalizar também o cuidado. Afinal, a gente precisa sim, é claro, seguir todas as diretrizes e tudo. Agora, quando a gente está fazendo, um atendimento frente a frente com o paciente, a gente precisa contextualizar, a gente precisa personalizar. Afinal, senão o paciente nem precisava ir no médico, era só entrar e ver um aplicativo que tivesse tudo. E a gente precisa dessa humanização, dessa personalização, individualizar o cuidado. E para você entender um pouquinho melhor, a gente vai ver o que é a diferença entre ferramenta, técnica e prática, né. Na verdade, são conceitos integrados, mas é que é importante a gente conseguir entender para saber como você vai usar isso na prática. Ferramenta, imagina que é como se você estivesse num jardim, você vai pegar uma ferramenta para poder, né, fazer aí a jardinagem, e o que que é a ferramenta? É a pá, é o instrumento, né, que você vai usar para poder fazer essa jardinagem. E o que que você pode usar dentro de um contexto de consulta, né, de consulta médica, que é uma ferramenta. Às vezes vai ser um teste, às vezes é um exercício escrito, alguma atividade mais estruturada, às vezes pode estar dentro de um software, um questionário, por exemplo, qualquer recurso que o médico pode aplicar, com a saúde integrativa de uma forma mais eficaz. Porque às vezes quando a gente fala assim: "Ah, ver a pessoa como um todo", parece uma coisa meio, sei lá, aleatória, meio abstrata, mas esse tal ver a pessoa como um todo, na verdade, existe uma estruturação. A gente ainda, é claro, precisa caminhar muito disso para conseguir validar cada vez mais essas ferramentas, esses recursos, mas a gente já tem bastante coisa que a gente consegue usar na prática com segurança e com eficácia. Então, ferramenta, geralmente, é qualquer instrumento, qualquer coisa que você vai usar, que vai facilitar uma tarefa, um processo. E aí, no caso, dentro de uma consulta com abordagem integrativa, você, como médico, vai usar, às vezes, uma ferramenta escrita, um aplicativo, às vezes algum instrumento físico mesmo, enfim, você vai usar alguma ferramenta para poder te ajudar a ter essa visão da pessoa como um todo. E mais para frente aqui nessa aula a gente vai falar alguns exemplos mais específicos do que seriam essas ferramentas. Agora vamos ver. A gente viu o que que é ferramenta, mas o que que seria, dentro desse contexto, técnica? Técnica é algo mais intangível, enquanto ferramenta é algo mais tangível, é algo que você consegue pegar, que você consegue olhar. A técnica é, na verdade, a forma que você vai
fazer alguma abordagem, né. E aí, vamos pensar nesse contexto de jardinagem, por exemplo. Existem técnicas diferentes de você fazer a irrigação de uma plantação. Você pode pegar um instrumento de um baldinho e jogar água ou você pode pegar um instrumento, né, você pode pegar uma ferramenta de uma irrigação já maior, estruturada, e você vai usar essa técnica de irrigação da plantação inteira. Então, essa técnica é o como você vai usar essas ferramentas. E as técnicas, elas podem incluir, método diagnóstico, por exemplo. Então, se você for pensar, existe uma técnica para a gente fazer o diagnóstico nosológico do paciente, a gente aprendeu isso na faculdade. Agora, qual é uma técnica que existe para a gente poder fazer o diagnóstico com essa visão da pessoa como um todo? Para isso, a gente vai usar as ferramentas e tem algumas técnicas que a gente pode fazer para fazer uma avaliação, por exemplo, com abordagem integrativa. A cada tipo de abordagem pode ser diferente. Então, por exemplo, dentro da medicina chinesa, a gente tem algumas técnicas que a gente usa para fazer o diagnóstico. Por exemplo, a gente vê o pulso, a gente vê a língua, a gente faz também algumas perguntas, vê a face, enfim. Então, são algumas técnicas que usa para fazer o diagnóstico, né? Na verdade, a gente fala sobre quais são as desarmonias, né, dentro da medicina chinesa. A mesma coisa com a Ayurveda, a antroposofia, enfim. Então, cada uma das abordagens pode ter métodos para fazer a avaliação diagnóstica, para fazer um método específico para fazer uma terapêutica, um tratamento. Por exemplo, a técnica que você usa para fazer massagem é um pouco diferente da técnica que você usa para fazer acupressão, por exemplo. A acupressão é uma das técnicas de acupuntura que a gente usa a pressão, por exemplo, pode ser pressão do dedo, ou a gente pode usar algum instrumento para fazer pressão também, para estimular alguns pontos de acupuntura. Massagem a gente também usa a mão, também usa a pressão, mas a técnica é diferente. Por isso que a gente precisa entender qual que é a técnica que a gente vai usar. E pode ser também uma técnica de comunicação. Isso faz parte da abordagem integrativa. Às vezes tem gente que fala assim: "Ah, é que eu não tenho nenhuma técnica que eu sei integrativa". Mas e a comunicação? A escuta ativa, empática, sensível, a gente ter essa conexão com o paciente, ter esse espaço de uma conversa para criar um vínculo, para poder trazer uma educação para o paciente. Isso também são técnicas que a gente pode usar. E aí, a gente pode, fazer essa técnica, né, essa técnica, então, é um método, é um procedimento específico que a gente vai usar dentro de um contexto aí de uma prática. E você pode usar uma ferramenta ou não necessariamente, às vezes você está fazendo mais a técnica sem usar um instrumento efetivamente, às vezes na comunicação você não precisa, mas às vezes você pode usar também, às vezes você pode colocar, uma ferramenta escrita que facilita a comunicação com o paciente, às vezes visual, vamos fazer um esquema, um desenho, então é isso, você usando essa ferramenta, né, do desenho para poder ajudar nessa técnica de comunicação e educação em saúde. Então, são alguns exemplos. A gente viu ferramenta, técnica e prática. O que que é a prática? Prática, se a gente pensando nessa analogia que a gente falou do jardim, enquanto a ferramenta vai ser lá a pá, a técnica vai ser a forma, por exemplo, que você vai fazer essa jardinagem. A prática é o ato de fazer, é o realmente a integração aí de tudo isso e o como você vai colocar, enfim, na prática. A prática, então, é algo mais vivencial, é a combinação que a gente vai ter de técnicas, ferramentas, é algo mais vivencial de cuidado, de autocuidado. Então, você pode, por exemplo, fazer uma prática com o paciente de respiração durante a consulta. E aí, enquanto durante a consulta você ensina o paciente, por exemplo, a fazer uma prática de respiração, você pode passar para ele fazer em casa essa prática de respiração, e aí ele vai continuar fazendo em casa. Agora, que tal você usar uma ferramenta para facilitar? Porque não para não ficar uma coisa meio no ar, "ah, respiração", vai mas
como que o paciente vai colocar isso na prática, enfim. E aí você pode, por exemplo, usar uma ferramenta para ajudar essa prática de respiração. Por exemplo, usar uma imagem, então um videozinho, né, que vai lá e coloca uma uma bexiga aumentando e diminuindo, e cada vez que a bexiga aumenta, aí o paciente sabe que tem que inspirar, quando diminui, vai expirar. E aí isso você está usando uma ferramenta para facilitar essa prática de respiração. Então você viu que fica muito mais palpável quando a gente coloca uma ferramenta, fica mais, compreensível para o paciente entender o benefício de fazer alguma prática integrativa, fica mais fácil de você conseguir usar isso na nossa prática dentro da consulta, entre uma consulta e outra, para poder indicar para o paciente também. Então a prática é né, dentro de um contexto médico terapêutico, é esse exercício, a aplicação desse conhecimentos, técnicas, ferramentas que você vai fazer de uma forma coordenada. E quando você tem essa estrutura, quando você deixa a sua consulta semi-estruturada no atendimento continuado, usando essas ferramentas, essas técnicas, essas práticas, fica muito mais fácil colocar a teoria em prática, né, você realmente pegar todo o conhecimento que às vezes você pode ter visto sobre, o como que é cuidar da saúde, do bem-estar, pensar em um envelhecimento saudável, em autocuidado, mas, como se coloca isso em prática? Quando você tem as ferramentas adequadas, você sabe colocar, que momento coloca na consulta, como você vai colocar, fica muito mais fácil. Então é que você entendeu já o que que é ferramenta, o que que é técnica e o que que é prática. Agora, como essas ferramentas, elas podem ajudar você, médico, a usar a prática integrativa no atendimento continuado. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, as ferramentas integrativas, elas podem ser usadas na hora de fazer uma avaliação da pessoa. Quando a gente vai pensar em personalizar, individualizar o cuidado, é importante que a gente tenha uma estruturação para como que a gente vai ter essa visão, né, da pessoa como um todo. E as ferramentas, elas acabam ajudando até essa visualização para você contextualizar aquelas recomendações ou o que que o paciente precisa dentro da vida da pessoa, né, do estilo de vida, as condições sociais, condições econômicas, todos os determinantes aí que a gente tem de saúde, pensando principalmente nessa parte de promoção à saúde, da gente ver realmente o cuidado da saúde, não só da doença. Vou ter um exemplo aqui desse artigo que viu várias, coisas e dentre elas viu como que estava, né, essa disponibilidade dos recursos, das intervenções que eram feitas dentro de populações dentro aqui da África, e o como que essas intervenções, se relacionavam na mudança de comportamento com as necessidades da pessoa. Isso é, será que as intervenções que estavam sendo feitas eram coerentes com o contexto das necessidades das pessoas naquele momento? Porque, eu vou dizer que às vezes a gente fica muito empolgado, né, acha: "Ah, e aí, às vezes a gente gostou de uma coisa, quer colocar alguma prática, na nossa rotina, com o nosso paciente, mas será que é isso que o paciente precisa? Será que, faz sentido? Por isso que a gente usar algumas ferramentas para isso, ajuda. Então esse exemplo aqui, nesse artigo, eles usaram uma roda de mudança de comportamento. Eu gosto bastante dessas ferramentas de roda. Existem várias rodas, não é aqui essa intenção, a gente fala sobre rodas, tem outros conteúdos aqui que a gente fala sobre roda, roda da saúde, roda da vida, roda de comportamento, de estilo de vida, enfim, tem algumas ferramentas de roda. Então essa daqui é a roda de comportamento. E consegue categorizar o que que a pessoa precisa, e aí viu quais eram as intervenções que estavam sendo feitas. Então, por exemplo, nesse artigo, ele viu uma correlação entre o PIB e as iniciativas que estavam sendo feitas, e que elas estavam se concentrando principalmente na questão de saúde sexual e prevenção
de infecção sexualmente transmissível, principalmente aí o HIV, a AIDS, e aí enfatiza essa parte de intervenções relacionadas à educação e treinamento, porque faz sentido se a gente está pensando em falar essa parte comportamental. E que as necessidades, principalmente que tinham que ser consideradas, essas questões de barreiras sociais, então todo o contexto que a gente vai ter que pensar se a pessoa vai efetivamente conseguir colocar essa mudança de comportamento em prática pensando nessas barreiras. Então você com o seu paciente, né, um a um aí que você tiver fazendo atendimento, você pode pensar qual é esse contexto, né, fazer uma roda, pensar quais são as categorias de tudo que pode estar influenciando o comportamento dessa pessoa e o como que pode ser feita intervenções para a mudança de hábitos, por exemplo, do paciente. Outro exemplo, a gente pensar as ferramentas, integrativas podem ser usadas para monitorar, para fazer um monitoramento do pacientes que, por exemplo, têm condições crônicas, ou se às vezes a gente tem um paciente que está descompensado, você tem que fazer alguma mudança, a curto prazo, mas às vezes você precisa um monitoramento mais próximo, ou condições crônicas, aí dá para você fazer um monitoramento aí pensando em fazer alguma medida a cada, né, 2 meses, 3 meses, 6 meses, né, às vezes 1 ano, enfim, dependendo de qual for a condição. Então, fazer um monitoramento é uma possibilidade. E aí, pensar, o monitoramento pode ser feito, por exemplo, usando algo fisiológico, né, que pode complementar. E você já pensou, né? Olha só essa abordagem integrativa que eu vou mostrar aqui de exemplo para você. Você já pensou em usar o monitoramento de algum sinal fisiológico para poder fazer esse acompanhamento de condições psicológicas? Olha aí a conexão mente-corpo acontecendo, e por isso que a abordagem integrativa ela é tão interessante. A gente pensar o como a gente pode personalizar esse cuidado, ajudar nessa gestão de saúde e os tipos de ferramentas pensando como alguma coisa do corpo pode influenciar na mente. Olha só que interessante esse artigo. Esse daqui é um artigo que é um relato de caso que acompanhou uma atleta durante 20 meses e avaliou a relação entre a variabilidade cardíaca e alguns outros indicadores, questionários também relacionados à saúde mental. E aí viu isso ao longo do tempo e o como que isso poderia estar relacionado ou não, se existe alguma correlação ou não dessa variabilidade cardíaca. A gente sabe que a variabilidade cardíaca é um dos indicadores que a gente pode usar e que tem essa abordagem integrativa. Aqui eu estou falando da variabilidade cardíaca em condições fisiológicas, então não estou falando em relação à arritmia e outras coisas, mas o quanto que a gente tem essa variabilidade está relacionado com o nosso sistema nervoso autônomo. E quando a gente tem essa maior variabilidade cardíaca, a gente tem a maior capacidade adaptativa de poder lidar em situações, por exemplo, que tem estresse, em situações que demandam um esforço, seja, né, do corpo, da mente, aí a gente vai ver, né, que está tudo relacionado, tudo é uma coisa só, na verdade, as pessoas separaram mais para a gente conseguir falar de uma maneira didática, corpo e mente, mas é tudo uma coisa só. E isso influencia essa capacidade de adaptação frente a condições de estresse, por exemplo. Uma menor variabilidade cardíaca está relacionada com condições tanto cardíacas quanto de estresse crônico. Por isso que é importante a gente considerar essa variável para poder fazer o monitoramento. Claro que a gente ainda está caminhando em algumas coisas, mas já existem, né, bastante evidência. E esse daqui eu achei um artigo interessante, porque olha só, ele avaliou, né, essa utilização da variabilidade cardíaca e avaliou como isso poderia estar relacionado ou não com a saúde mental de atletas, né, de ginástica. Nesse caso foi um acompanhamento com um relato de caso. E aí viu ao longo do tempo, fazia as medições da variabilidade cardíaca, também questionários de saúde mental. E isso ao longo do tempo, a gente vê que tem aqui condições tanto estressoras, né, campeonatos, avaliações, e que
Naturalmente, quando, o atleta está treinando, tem um aumento também da atividade física. Será que isso não pode estar relacionado, né, que tenha uma coisa muito mais, física, né, do corpo? E olha só, ele viu que a variabilidade cardíaca ortostática ao acordar de manhã, então quer dizer, né, a variabilidade cardíaca na posição de pé da pessoa quando acorda de manhã, estava moderadamente relacionada aos índices de depressão e fadiga psicológica. E que, por outro lado, a carga de treinamento, isso é, a intensidade do exercício físico, não estava relacionado com essa variabilidade cardíaca. Isso quer dizer, o como pode ser, né, é uma hipótese, né, da gente poder usar a variabilidade cardíaca como um indicador para a gente poder monitorar e ajudar na gestão de estresse e também de saúde mental das pessoas. Então, é uma possibilidade também de uso de ferramentas integrativas. E as ferramentas integrativas, elas podem ser usadas também dentro de intervenções, por exemplo, em programas de autocuidado, a gente usar essa ferramenta para poder capacitar o paciente para se cuidar, efetivamente educar o paciente em autocuidado e fazer essa abordagem integrativa na parte terapêutica mesmo, no tratamento. Então, esse daqui é um exemplo de um artigo que fez um programa, né, de bem-estar e avaliou também intervenções relacionando os determinantes sociais de saúde e o como que podia fazer essa abordagem integrada através desse programa de saúde e bem-estar. E que considerou usar, né, personalizar esse cuidado para uma população específica, para uma comunidade específica, pacientes específicos. Por quê? Aí você consegue desenvolver ferramentas que são mais personalizadas para aquele público. Porque às vezes, a condição de saúde de uma pessoa, por exemplo, uma mulher de 90 anos com Alzheimer é diferente de um programa que você vai fazer, por exemplo, de um paciente, homem de 20 anos, atleta, com um esporte competitivo. É bem diferente o programa que você vai fazer. E as ferramentas que você vai usar para cada um deles vai ser diferente também. Por isso que é importante você considerar o público que você está fazendo esse programa de atendimento continuado. E olha só, esse daqui é um exemplo dos materiais do programa. Então, são ferramentas educativas, ferramentas que facilitam a fazer as mudanças de hábito, por exemplo. Então, aí tem essa possibilidade. E o programa, nesse caso, ele envolveu tanto bem-estar físico, emocional, nutricional, e viu realmente uma melhora no estilo de vida e esse impacto de você usar um programa que seja mais estruturado. Quando você deixa um programa semi-estruturado, fazer um atendimento continuado que é semi-estruturado, maior a chance de você conseguir ter esse engajamento, porque vai ter muito mais personalização do cuidado e vai ter esses facilitadores. Essas ferramentas integrativas são facilitadores do cuidado do paciente, que você, médico, pode usar dentro do seu consultório particular, por exemplo. Você pode desenvolver, imagina você fazer aí materiais aí de um programa de autocuidado e fazer para um público específico. Por exemplo, você que é ginecologista, vai fazer um programa de autocuidado para pacientes com menopausa, e aí você, vai pensar, até nas cores, o jeito, vai ser bem diferente, né, do que, por exemplo, você pode ver os materiais aí, você pensar nessas ferramentas, não como, aleatório, meio supérfluo, não, mas você pensar nessas ferramentas estrategicamente, de como isso vai facilitar o cuidado do paciente. Então, se você é uma ginecologista, mulher na menopausa, e aí você pensa quais são, as evidências científicas para esse público. A gente sabe que pode melhorar, contribuir para a melhora dos sintomas, por exemplo, práticas mente-corpo, como por exemplo, ioga. Então, que tal colocar aí alguma coisa relacionado para você, fazer o cuidado do paciente. Então, isso você vai personalizando essas ferramentas quando você entende bem o público que você está atendendo, e você pode usar isso dentro de programas no consultório.
E por onde você pode começar? No meio de tanta coisa, ai meu Deus, ai, já começou a ter ideias aí do que você pode fazer? Eh, eu gosto muito de usar, por exemplo, questionários. Por quê? Questionários é uma coisa que você consegue implementar, você consegue ter um resultado mais rápido e facilita também dentro do seu atendimento. Você pode incluir isso dentro da sua anamnese integrativa, pensar em que momento da consulta você vai colocar. Então, por exemplo, você pode fazer questionários que vai incluir ferramentas com perguntas de hábitos de vida. Então, por exemplo, dentro do consultório, eu uso um questionário de estilo de vida fantástico, que é um questionário validado, que consegue ter essa visão dos hábitos, como um todo, e fazer esse monitoramento, por exemplo. Então, eu faço essa escala, né? Então, escalas validadas, né, para a gente pensar em usar no acompanhamento, fazer no começo do programa, no final de cada ciclo do programa. Então, por exemplo, tem um programa de autocuidado para mulheres e que, eu trabalho muito a questão de mudanças de hábito com autocompaixão. E aí, para isso, eu uso escalas validadas, por exemplo, escala validada de autocompaixão, escala validada de autoeficácia. E olha, eu vejo, assim, uma diferença que às vezes, aquela pessoa, assim, que não adianta mudar, a alimentação, atividade física, sono, estresse, não adianta mudar só o estilo de vida, se você não mudar também aquilo que está dentro, né, e pelo menos eu vejo isso muito na minha prática e é o que eu trabalho, né, existem diversas abordagens que você pode ter no integrativo, eu gosto de usar essa abordagem comportamental, essa abordagem com práticas de conexão mente-corpo, e eu vejo essa diferença de mulheres que, por exemplo, nas escalas têm uma autocompaixão mais baixa, elas geralmente são mais difíceis de conseguir engajar em mudanças de estilo de vida. E quando tem a mudança do estilo de vida, mesmo tendo uma melhora da alimentação, da atividade física, no sono, no estresse, se não tiver mudado aí a autoeficácia, que é a confiança que ela tem para mudar, e a autocompaixão, eu vejo que isso não é sustentável, que o paciente não consegue manter isso ao longo do tempo. E aí, às vezes, você médico tá lá frustrado, porque fala: "Nossa, mas eu não sei o que está acontecendo, já fez a mudança que precisava, mas mesmo assim parece que não está suficiente". Por quê? Porque tá faltando uma visão com abordagem integrativa, tá faltando essa visão da pessoa como um todo, que não é só o que o paciente faz na rotina, mas também como faz, qual a intenção, como se sente. E isso a gente consegue avaliar melhor usando essas ferramentas integrativas, entendendo qual é o público que você está atendendo, o que que ele precisa, e aí você, escolher quais são as ferramentas integrativas mais adequadas para fazer esse cuidado. Então, por exemplo, fazer questionários validados de depressão, de ansiedade, qualidade de vida. É uma forma também que você pode fazer esse monitoramento para ver, será que essa intervenção que eu estou fazendo com o paciente está fazendo sentido? A gente não vai usar esse rigor, por exemplo, que precisa em estudos científicos, mas é importante que dentro do nosso consultório, mesmo você médico que atua em consultório particular, você faça uma prática mais fundamentada também, que não fique só no achismo, né, do que precisa para o cuidado. "Ai, tô fazendo uma prática porque eu gosto, mas e é isso, tá fazendo diferença na vida do paciente?". A gente quer tanto, fazer um impacto positivo na vida das pessoas e para isso a gente precisa monitorar, a gente precisa dessas ferramentas para conseguir visualizar melhor o que que o paciente precisa e que quando a gente consegue oferecer de uma maneira mais assertiva o que o paciente precisa, a gente vê mais transformação. E quando a gente vê mais transformação na vida dos nossos pacientes, nossa, aí é uma satisfação muito grande a gente saber que está fazendo essa diferença na vida dos pacientes. E assim, tem paciente, por exemplo, que, eu ficava sentindo assim: "Nossa, ai, mas eu acho que eu não melhorei e tal". Só que daí quando eu fui fazer, por exemplo, a escala validada que eu tinha feito no começo do programa, e aí eu fiz no final do programa, e aí a paciente viu a melhora, e aí eu uso não só, números, cores,
desenhos, então são maneiras de conseguir visualizar. E daí ela visualizou e falou assim: "Ó, imagina, né", coloquei lá o vermelho, né, que é o que não tá muito bom, o amarelo, atenção, e o verde, as coisas que melhoraram. E o que quando ela viu a mudança das coisas que estavam vermelhas e amarelas começaram a ficar ter mais amarelo, né, o do vermelho ficou amarelo, o do amarelo ficou verde, e daí ela falou: "Nossa, realmente, né, dá uma mudança, né, tem uma mudança, tem uma transformação, e validar essa transformação potencializa, né, você acaba tendo um efeito maior só da pessoa conseguir visualizar. Então eu gosto muito de usar esses questionários para isso, para conseguir visualizar a progressão do paciente no tratamento. O paciente começa a realmente sentir que tá mudando, sentir que tá se transformando, e a gente fica, nossa, muito realizada de conseguir ver essa transformação nos nossos pacientes também, né. Então a gente pode usar isso. É importante ver se esses questionários eles são fáceis de entender. Então tem alguns questionários, por exemplo, questionário de autocompaixão, questionário de mudança, né, de processos de mudança que eu uso, eles não são questionários muito fáceis de entender. Então uma maneira que eu fiz de simplificar foi essa de colocar cores para a pessoa conseguir visualizar. Então ela falou assim: "Ó, foca nas cores e a intenção que tem cada uma dessas partes, porque para a pessoa conseguir assimilar melhor aquela informação, e aí tem mais eficácia a gente fazer isso também. Pode também incluir, por exemplo, perguntas abertas para ver como o paciente está se sentindo, então eu gosto de falar qual é o objetivo que tem no tratamento, aí pensar se esse objetivo como está se sentindo em relação a isso. Integrar essas respostas desses questionários dentro do prontuário também. Então, isso faz parte do acompanhamento e você pode, por exemplo, eh, fazer em PDF e daí subir e deixar como anexo dentro do prontuário, ou então copiar as respostas e colocar no prontuário eletrônico que você usa, por exemplo. Então, são possibilidades que você pode fazer. Tomar alguns cuidados, de, por exemplo, fazer questionários que às vezes abordam assuntos que são muito sensíveis, que o paciente não está à vontade de falar, não é bom. Aí é melhor você trazer isso dentro da conversa, ir aos poucos, senão eu gosto de dizer que não cutuca a ferida que você não consegue cuidar, e mesmo uma meditação pode ser violenta se o paciente não estiver preparado. E sim, um questionário pode ser violento se não tiver considerando essa sensibilidade que às vezes o paciente tiver dentro de algum assunto específico, por isso tomar esse cuidado aí é importante. E, saber que às vezes é subjetivo mesmo, às vezes vai ter coisas que a gente vai precisar, usar para relacionar tanto de uma maneira quantitativa e qualitativa, quer dizer, quantitativas, usar números, usar escalas que tenham mais algo objetivo, ou qualitativo, quando a gente vai pensar esse aspecto de mais subjetivo mesmo, de como a pessoa se sente. E pensar como você vai usar em condições agudas e crônicas. Então, por exemplo, eu estava conversando com uma aluna e ela implementou um questionário para fazer o acompanhamento de intensidade de dor dos pacientes. E aí, ela mesma notou que fazer questionários, por exemplo, semanais de intensidade de dor para pacientes crônicos não faz sentido, mas para pacientes agudos faz sentido. Então, qual é o questionário que você vai usar e a frequência que vai usar, depende também do tipo do paciente. Então, geralmente, para esses pacientes com condições crônicas ou para promoção de saúde, é interessante fazer, questionários, com uma periodicidade um pouco mais espaçada. Então você vai pensar: "Ah, vai fazer", eu gosto de fazer no começo e final do programa. O programa geralmente tem de 3 a 6 meses. Eu gosto de fazer pelo menos a cada 3 meses, assim, eu gosto de fazer questionário de monitoramento. Então, é uma possibilidade. Então, geralmente, esse tempo aí de 3, 6 meses costuma ser um tempo bom para condições crônicas, mas tudo depende de qual ferramenta você está usando, como você vai usar, enfim. E um pequeno passo, o que que você pode fazer, um pequeno passo
para poder colocar já isso em prática. Que tal você escolher uma pergunta? Escolhe uma pergunta, né, que vai ser essa sua mini ferramenta, né, que você pode colocar dentro da sua anamnese que você já faz, por exemplo, e usar como um termômetro para você acompanhar o paciente e sempre usar essa pergunta, por exemplo, a cada consulta ou a cada, 3 meses, 6 meses que você vê o paciente. E aí, por exemplo, um exemplo de pergunta é uma autoavaliação da saúde. Então, por exemplo, como você sente essa saúde hoje? Ela é muito boa, ela é muito ruim, né, regular? Então, como você sente essa saúde? É uma forma de você já colocar isso em prática. E eu quero saber, viu? Coloca aqui nos comentários se você usou, e o como que foi isso para a gente poder compartilhar também. E para você médico que gostou desse tema, que quer saber como usar a prática integrativa no atendimento continuado com ética, sustentabilidade e propósito, continua seguindo aqui o nosso canal, já se inscreve no canal, já se inscreve aqui no canal e compartilha com colegas para a gente ir crescendo nossa rede e fazer uma abordagem integrativa que é séria, que realmente causa esse impacto na vida das pessoas. Obrigada e tchau, tchau.